Olá, boa tarde. Deus abençoe. Mais um ano novo se inicia, 2023. Desafios, projetos concernentes à minha vida ministerial. Estou no último ano do meu seminário. Eu congrego na Igreja Batista e estou com um grande desafio no meu TCC e também mesmo que eu venha ter muito tempo, né, com TCC, e quem fez monografia sabe como isso é puxado. O estilo do meu TCC é um modelo de monografia na faculdade, mas eu quero dizer que eu não estarei distante de vocês. Vocês são bênção, têm me ajudado muito. E assim, vai me ajudando, clicando, deixando o seu lacre, podendo comentar, comenta bastante, compartilhe também, porque vocês têm sido grande bênção na minha vida. Quero alcançar muitas pessoas para o reino de Deus. E o que eu irei falar aqui pode ser interessantíssimo. E eu queria que você comentasse, deixasse mesmo o que você acha, se você já viu sobre isso, quando você lê as escrituras. Eu quero falar sobre... Eu estou procurando um termo. Estou querendo dizer assim, Davi e Golias é a conexão com o sonho de Nabucodonosor. Primeiro eu quero te explicar que Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua. A estátua era cabeça de ouro, peitos e braços de prata, o ventre de cobre, duas pernas de ferro, e o ferro se misturava com os pés, com barro, né? O barro misturava com ferro, e vinha uma pedra do alto e batia nos pés. Então o Senhor falou para Daniel que a cabeça de ouro era a Babilônia, os braços de prata eram os medos e os persas, o ventre de cobre, de bronze, era a Grécia, as duas pernas eram de ferro, era Roma, e os pés, e misturado com ferro e barro dos 10 dedos, era uma junção do Império Romano. Aí a gente vai estudando, tem fatos históricos, e compreende-se que depois Daniel vai ter uma visão dos 4 animais. Um era o leão, o segundo era o urso, o terceiro era o leopardo de 4 cabeças e o quarto era uma besta. Então, se você soma a cabeça do leão, 1, cabeça do urso, 2, as 4 cabeças do leopardo, 6, o cu da besta, 7. O cabeça 7 tinha 10 chifres. Aí você vai ter também uma visão que Deus me dá a Daniel de um bode peludo que vinha voando. Ele tinha um chifre pequeno, chifre grande, quer dizer, batia naquele cabrito. E de repente aquela ponta quebrava e nasciam as 4 pontas. Então esse chifre grande que quebrava era o Alexandre o Grande, já no Império Grego, e subiu os 4 generais, Lisandro, Cassandro, Selenco e Ptolomeu. O Selenco ficou ao norte e o Ptolomeu ficou ao sul, que é o Egito. Então, essas 4 cabeças do leopardo são os 4 chifres, que são os 4 generais gregos. Então, são os animais diferentes, mas com as mesmas definições de 7 impérios. Então, você tinha Babilônia, você tinha os medos e persas,
você tinha os gregos, que depois ficou os generais, e quem comandou, quem foi grande, foi Antíoco Epifânio. E depois você tinha o Império Romano, mas o Império Romano, no período de Constantino, ele foi para a Turquia e na Constantinopla. Então você tinha a Europa, a perna esquerda na Europa Oriental, na Constantinopla, e na perna direita tinha a Europa Ocidental. Com o fim do Império Romano, não sei se é 585, não sei qual é a data agora, surge o Império Otomano. E o Império Otomano ele substitui Roma. Então fica aquela mistura de barro com ferro, que vai até os pés. Então você vê ali que faz parte da sétima cabeça. Então a sétima cabeça, segundo o nosso estudo, segundo o que nós estamos analisando ali, ele tem um apontamento para a ONU, porque ali tem 15 nações, sendo que 5 têm o poder de veto e os 10 lideram 2 vezes por ano. Cada 2 anos é mudando, é uma rotação. Para que haja um controle total dos 10 chifres, que são os 10 dedos da estátua, tem que ter mais 5 nações para fechar os 10 de poder de veto. Mas aí, o que acontece? Vem a pedra e o que? Vai nos pés da estátua. Então, falando um pouco isso, eu quero agora trazer um texto para você interessante. Aonde que entra Davi e Golias? Veja aqui em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 21, eu estou usando a Bíblia Completa Judaica. Está meio de cabeça para baixo aqui, não dá para ver. Bíblia Completa Judaica diz assim: as palavras de Davi foram ouvidas e narradas a Shaul, que o desafiou. Davi disse a Shaul: o coração de ninguém deveria desfalecer por causa dele. O seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Shaul disse a Davi: você não pode ir à luta contra esses filisteus. É apenas um menino, e ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude. Davi respondeu a Saul: seu servo acostumou-se a guardar as ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e arrebatava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele e golpeava e tomava a ovelha de sua boca. E se o animal se voltasse para mim, eu agarrava pela queixada, acertava-o e o matava. Seu servo tanto derrotou leões quanto ursos, e este circunciso filisteu será como um deles, porque ele desafiou o exército de Deus vivo. Davi continuou, Adonai, que me resgatou da pata do leão e da pata do urso, me resgatará da pata desses filisteus. Shaul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Davi, quando foi levar pães para os seus irmãos a pedido do seu pai Jessé, ele ouviu o Golias desafiar os israelitas, e Davi falou: quem é esse circunciso que fala contra o Deus vivo? E ele aceitou o desafio, foi até Saul. Saul disse: olha, esse Golias, ele é experiente desde novo. Olha, interessante, Davi falou que ele lutou com um leão e lutou com um urso, e ele venceu. Ele também vai lutar com esse Golias e irá vencê-lo. Aqui tem, quero continuar com o texto, que Davi recebe as armaduras de Saul, mas só que não fica muito bem. Aí, no verso 42, que tem um texto que Davi, estou procurando aqui, irmãos. Aqui eu estou lendo o texto aqui, tá, versículo 39, versículo 41, 42, 3. Aí estou aqui no verso
Estou aqui procurando aqui o versículo, irmãos. Davi se apressou. Tá. Aqui tem um verso onde Davi falou a respeito disso aí, aqui no verso 38. Ele colocou o capacete de bronze sobre a sua cabeça e lhe deu armadura para vestir. Davi afivelou sua espada em sua armadura e tentou caminhar, mas ele não estava acostumado com aquele equipamento. Então disse Saul: eu não consigo me mover usando essas coisas, porque não estou acostumado a usá-las. Então tirou a armadura, tomou seu cajado em suas mãos, pegou 5 pedras lisas do leito de um rio e colocou em sua bolsa de pastor de ovelhas em sua algibeira, no seu alforje. Achei. Está no verso, a partir do verso 38. Davi pegou as armaduras de Saul, mas não estava habituado. Então ele saiu dali, pegou 5 pedras lisas de um rio e foi em direção a Golias. Agora, por que 5 pedras? Davi não ia lutar com um gigante só, mas na Bíblia vai dizer e vai nos mostrar que Davi não lutou, não tinha só o gigante Golias. Havia mais 4 gigantes. O único que afrontou o Davi foi o Golias. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver as características do Golias. Vamos lá. Golias, ele tinha 2,9 metros de altura, era usado capacete de bronze em sua cabeça, uma armadura de bronze pesava de 60 quilos. Usava caneleiras de bronze e que protegiam suas pernas e lançava de bronze entre seus ombros. O cabo de sua lança era tão grande quanto a lançadeira de um tecelão, e a ponta do ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia diante dele. Ele parou e gritou para o exército de Israel. Então, ele era tão alto e tão forte que desafiou. Agora, onde estão outros 4 gigantes? Veja aqui no capítulo 21 ainda de Samuel, a partir do verso 15, diz o seguinte: Davi levou muito a sério esses comentários e ficou com muito medo de Arquis, o rei de Gade. No verso 15. Então, como estivesse vigiando, ele mudou seu comportamento e quando estava próximo a ele, fingia-se estar louco. Deixa eu ver se é capítulo... Não, é o capítulo 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 21, irmãos. Desculpa, tá aqui, ó. Aqui era o momento onde Saul fugia Davi fugia de Saul. Aqui no versículo 15 diz assim: mais uma vez os filisteus guerrearam contra Israel. Davi desceu com seus servos e lutou contra os filisteus. Porém, Davi começou a se mostrar cansaço. Ishbi-Benob, um dos filhos de gigante, disse que mataria Davi. Sua lança pesava mais de 3 quilos. Ele usava sua armadura nova. No entanto, Avissai, o filho de Seruia, veio em socorro de Davi, golpeando o filisteu e matando Davi. Fez então um juramento a Abishai: você nunca mais deverá sair conosco para a batalha, para que não se extinga a lâmpada de Israel. Algum tempo, pois, disse, houve uma nova guerra contra os filisteus em Gov. Shibcai, o Ushati, matou Saf, um dos filhos de gigante. Houve outra guerra contra os filisteus em Gov, e Elhanan, o filho de Yaharei Rogim, o Beit-Haraim, matou Goliat, o Git, o qual tinha uma lança, cujo cabo era com a lança de um tecelão. Houve guerra novamente em Gat, onde apareceu um guerreiro com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 ao todo. E ele também era um dos filhos dos gigantes. Quando ele zombou de Israel, Jonatã, o filho de Timai, irmão de Davi, o matou.
apareceu um último gigante que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés. Ele era terrível. Então havia 4 gigantes em Gate. Esses 4 gigantes era irmão de Golias. Opa, era irmão de Golias. Estou aqui de joelho, então por isso que eu me movimentei aqui. Então vamos fazer a conexão desse evento com Davi e Golias, com o sonho de Nabucodonosor e com as visões de Daniel, mas principalmente o sonho de Nabucodonosor. Davi, ele tem aqui 3 figuras. Primeiro, ele aponta para o Mashiach. Segundo, ele aponta para o Espírito de Deus, pelo próprio Deus. E o terceiro aponta para o povo de Israel. Mas, precisamente, nessa questão do estudo, eu quero colocar aqui Davi representando o próprio Deus. Porque quando você pega o leão e o urso, o leão aponta para Babilônia, o urso aponta para os persas. E os 4 gigantes apontam para os 4 generais gregos. Esses 4 gigantes, sendo que o último tinha 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés, era o pior do que os 3 que tinham lutado. Aponta para o Antíoco Epifânio, que cresceu de uma tal forma que quis ser ou maior do que o próprio Deus. Então você tem ali os 4 gigantes que apontam para o Império Grego. Você tem o urso e o leão que Davi lutou, que aponta para a Babilônia e para os persas. E você tem Davi que aponta para o próprio Deus. Agora, o Golias, ele tem a ligação com o anti-Messias ou com o anticristo. Por quê? Porque ele representa uma estrutura de um sistema que veio contra Israel. Golias, ele era um mercenário e ele lutava por dinheiro. Se você fizer a comparação do sistema de Nimrod, eu já falei para vocês que o codinome do líder mundial e tudo mais, eu vou usar o Nimrod. O sistema de Nimrod, ele é movido por dinheiro, tomando moradas que não são suas. O profeta Daniel, ele vai dizer que o anticristo ele vem chegando em lugares e vem tomando propriedades, riquezas que não lhe pertencem. Então Golias, ele é um mercenário e ele estava pronto para lutar contra Deus. E assim eu posso identificar 7 impérios nessa conexão com Davi e Golias. Davi lutando com o leão, Babilônia, com o urso, persa. Os 4 irmãos de Golias, que aponta para os 4 generais, que é o grego, irão cair pelos generais de Davi. Eu vou dizer quem são os generais de Davi. E o Golias, que é o próprio antimessias, que é uma junção do Império Romano com o Império Otomano, que se une para fazer com que lute contra o povo de Deus. Quem são os generais de Davi que tomba os 4 gigantes?
Quem acabou com, vamos dizer, essa guerra que existiu com o Império Grego, com os judeus, foi de Judas Macabeus. O Judas Macabeus liderou um povo que lutou contra o Império Grego. E quando eles venceram e retomaram Jerusalém, entraram no templo, ele viu que a menorá estava faltando uma lâmpada. Quer dizer, só tinha uma lâmpadazinha quase acabando na menorá. Por isso que foi dado essa festa das luzes, festa do Hanukkah, por causa desse milagre. Então esses generais apontam para Judas Macabeus, o liderado de Israel contra o Império Grego. Então você tem essa conexão. O leão, o urso, os 4 gigantes, mais o Golias. Então o leão aponta para Babilônia, o urso aponta para Pérsia, os 4 gigantes, os 4 generais, os gregos, e os Golias, a junção do Império Romano com o Império Islâmico juntos, o Império Romano, que é terrível. E no próximo vídeo eu vou falar quem representa Saul, Jonatas e Mefibosete, e a pedra que vem e acerta os pés da estátua, porque a Bíblia diz que a pedra acertou apenas a cabeça do Golias, mas a Bíblia vai dizer que o sonho de Nabucodonosor, a pedra caía nos pés. Então essa pedra, ela tem um nome e vai ser profetizada lá na frente. No decorrer do vídeo, você vai ver o porquê que Davi aponta para Deus. Porque vai vir um personagem sensacional, que é Jonatas, Saul e Mefibosete. Amém? Fique ligado que o próximo vídeo está chegando aí.